Resumo: Abismo de Paixão, capítulo 26 a 29 de dezembro. Florência segue fingindo diante de Damião que sim, estava grávida, e que a queda do cavalo é que resultou na perca de seu bebê. Paloma diz à sua avó que a noiva de Damião está grávida. Ramona responde que não é verdade, pois ainda não é tempo de que Damião seja pai, ou seja, se Florência não estiver mentindo, o pai da criança é outro homem. Damião diz à sua mãe que vai levar Florência para a capital. Almerinda diz ao filho que, segundo Edmundo, Florência estará bem em um par de dias. Damião diz à mãe que levará a noiva a um especialista, e que talvez ela nunca mais volte da capital. Florência diz a Damião que não sente as pernas. Sabrina tenta chamar a atenção de Paulo, ele a diz que não sente o menor interesse por ela, e desta forma, ela poderia deixar de perder seu tempo. Ramiro beija Ingrid. Ramona atira uma pedra na cabeça de Ramiro, e o adverte que da próxima vez que ele se atrever a tocar em Paloma, o jogará na cabeça uma pedra muito maior. Ingrid pergunta a Ramiro quem é essa mulher, e por que o ameaçou. Ramiro responde que é uma louca. Gael visita Quênia. Elo diz que irá embora para sempre do povoado, e a única lembrança bonita que levará deste local é ter o conhecido. Finaliza dizendo que gostaria muito de ter tido um irmão como ele, e sugere que ele tenha muito cuidado com Ingrid, pois ela não é merecedora de nenhuma confiança. Almerinda responsabiliza Edmundo por Florência não estar podendo caminhar. Ele responde que não é obrigado a tolerar a prepotência da senhora, e a mostra dados de um especialista quanto à situação de Florência. Elisa diz a Edmundo que sabe que Florência caiu de um cavalo, e quer saber como está seu bebê. Edmunda diz que Florência jamais esteve grávida. Almerinda diz a Florência que já se deu conta de sua incrível capacidade de mentir, e só não a desmentiu frente a Damião para que ele não saísse correndo atrás de Elisa, mas que se ela descobrir que também é mentira o fato de não conseguir mover as pernas, se arrependerá amargamente, e não é recomendável tê-la como inimiga. Augusto insulta novamente Elisa, e a diz que ela saiu igual à sua mãe. Eliso diz que talvez Estefânia tenha se vingado do pai com Rogério, tendo em vista que ele e Carmen se relacionavam enquanto sua mãe ainda era viva. Carmen adverte Elisa que se arrependerá de tê-la ofendido. Augusto diz a Gael que se ele ama tanto Elisa, poderia casar-se com ela, já que ele como pai já desistiu de tentar controlá-la. Gael diz a Augusto que Elisa precisa de amor, não de controle. Augusto diz que ele a dá muito amor. Augusto diz a Gael que não se renda, e convence Elisa a se casar com ele, pois talvez assim todos os problemas que eles têm enfrentado terminem. Guido, furioso, diz a Paulo que ele o envergonha muito, e deveria também ter vergonha de que os outros sejam obrigados a ficarem resolvendo seus problemas. Florência segue insistindo com Damião para que voltem à capital, e o diz que fará todo o necessário para que se recuperar totalmente, por ele. O padre Lupe diz a Damião que espera que se ele realmente se casar com Florência, seja por amor, e não para fugir de Elisa, pois casar-se por obrigação não seria justo para nenhuma das partes. Carmen furiosa diz a Augusto que esperava que ele a defendesse de todas as barbaridades que Elisa disse. Augusto diz que Elisa tinha razão, pois realmente o viu aos beijos com ela, e nesta época Estefânia ainda era viva. Padre Lupe diz a Ingrid que o melhor seria se ela fosse embora de uma vez por todas do povoado, porque sua relação com Ramiro é uma prova contundente que suas intenções por lá não são nada boas. Ingrid responde que não irá, e goste ou não, Gael é seu filho, e fará o que for para recuperar seu carinho. Gael se surpreende ao ouvir a conversa, e desolado, diz ao padre que não merece descobrir a verdade desta forma. Gael pergunta se ele o enganou durante tantos anos. Florência se desculpa por haver mentido a respeito de sua gravidez, e diz que a ideia foi de Quênia. Almerinda responde que não tolera mentiras, mas é experiente em descobri-las. Elisa e Damião se encontram. Ela diz que soube que sua noiva caiu do cavalo, e pergunta como está seu bebê. Damião responde que Florência nunca esteve grávida, mas que pela queda não tem conseguido mover as pernas. Guido diz a Paulo que arrume suas coisas para que voltem à capital. Paulo responde que tem trabalho no povoado, e não voltará com ele. Guido diz que está na bancarrota, e precisa dele. Paulo cínico diz que se Guido fosse mais inteligente, já teria descoberto que Almerinda faz o que ele diz, e seria fácil conseguir dinheiro dela, e assim resolver todos os seus problemas financeiros. O padre Lupe tenta convencer Gael de que não poderia ter o revelado quem era sua mãe.
Gael revoltado, diz que em umas dessas também aparece seu pai, e o padre diz que este, está certo que está morto. Gael exige que o padre o diga quem foi seu pai, ele responde que faça essa pergunta à sua mãe. Almerinda derruba, propositalmente, café quente nas pernas de Florência, e acaba descobrindo que ela pode sim mexer as pernas, e essa era apenas mais uma mentira. Almerinda furiosa diz a Florência que sabia que ela estava mentindo quanto a não poder mexer as pernas, e por isso foi à capital consultar um especialista, e mostrou suas radiografias, e o doutor disse que ela não tinha nada. Florência confessa que o fez para prender Damião a ela, pois queria ganhar tempo. Almerinda zangada reclama com Florência, dizendo que deveria ter confiado nela. Padre Lupe diz a Elisa que se ama Damião não deveria mentir para afastá-lo, porque mais cedo ou mais tarde a verdade sempre aparece. Malu diz a Damião que lamenta muito que ele vá embora para a capital, que a presença dele fez os funcionários da processadora felizes, assim como quando Rogério era vivo. Damião a diz que também sente muito em partir, mas infelizmente é necessário. Elisa procura Ingrid para adverti-la que não permitirá que ela faça Gael sofrer. Ingrid responde que Elisa está se metendo onde não deve. Carmen liga para Paulo, mas vê Augusto chegar e desliga o telefone, dizendo em seguida que era uma ligação de engano. Augusto, irônico, diz que ultimamente Carmen só tem atendido ligações onde a pessoa sempre se enganou, e isso é muito curioso. Gael procura Ingrid só para perguntar-lhe quem é seu pai. Ingrid responde que não faria diferença para Gael saber o nome, pois ele já está morto. Gael diz a Ingrid que se o motivo para ela seguir no povoado é ele, pode ir embora, pois ele há muitos anos é órfão de pai e mãe. Almerinda diz a Florência que terá que dizer a Damião que ela pode caminhar, e que ainda zanga muito saber que ela não confiou-lhe que podia mexer as pernas, completa dizendo que não quer mais saber de truques baratos para prender seu filho, que ela cresça e seja uma mulher de verdade. Ingrid procura Almerinda para pedir-lhe dinheiro, em troca de que ela siga calando o fato de Gael também ser filho de Rogério Arango, e assim sendo, irmão de Damião. Almerinda responde que já a deu muito dinheiro, e não a dará mais um centavo. Ingrid diz que se assim for ela procurará Damião. Damião diz à sua mãe que Florência já pode andar, mas Guido pensa que ainda precisa levá-la a um especialista. Paulo liga para Carmen e eles marcam de se ver na Casa Azul. Elisa chega e pergunta à tia com quem ela falava em segredo. Carmen responde que falava com Paulo, que ele queria falar com ela, Elisa, mas ela tratou de dispensá-lo. Elisa questiona Carmen que para dizer isso, não precisaria falar como se estivesse escondendo algo. Carmen zangada diz a Elisa que ela tem enchido a cabeça de Augusto com essas besteiras, e por causa dela ele voltou a beber. Florência agradece a Almerinda por estar a apoiando quanto a Damião e ela ir embora para a capital. Almerinda responde que a melhor coisa, também para ela, é afastar Damião de uma vez por todas de Elisa. Carmen e Paulo fazem amor, e ele, cínico, diz que seu marido tinha razão em dizer que ela era uma mulher muito especial. Damião se desculpa com o doutor Trovar por haver duvidado de seu diagnóstico. Paloma diz a Damião que Florência mentiu sobre sua gravidez, e que fez a mesma coisa quanto ao caso de suas pernas. Florência procura Elisa para se despedir, e hipócrita, diz que Damião está ansioso para que se casem, e também para encomendarem o primeiro filho na lua de mel. Damião exige que Kênia diga se foi ela quem cedeu a prova para que Florência fingisse uma gravidez. Kênia responde que Florência disse que uma tal de Elisa andava atrás dele, e apenas por isso o ajudou. Gael diz a Kênia que Elisa e Damião são seus amigos, e não aprova sua atitude. Kênia jura que só o fez para ajudar sua amiga. Henrique pede a Florência que não vá embora. Ela responde que desde o princípio havia o dito que amava apenas Damião, porém que antes de ir embora o dará algo que ele jamais irá se esquecer. Florência beija Henrique com paixão. Damião os surpreende. Damião surpreende Florência e Henrique se beijando. Ela tenta convencê-lo de que Henrique estava lhe beijando à força. Damião, furioso, responde que não é tonto, e viu que foi ela quem o beijou, e que ela é a melhor na arte de enganar. Não bastou a falsa gravidez, o caso das pernas. E agora seu romance com Henrique. Damião finaliza dizendo que agora acabou, e ela não o enganará nunca mais, e pede que ela deixe o povoado imediatamente. Florência conta a seu pai que começou a relacionar-se com Henrique apenas para causar ciúmes em Damião, porém ele surpreendeu aos beijos. Guido, furioso, diz que Florência é uma tonta,
e que Damião tem toda a razão em terminar com ela. Almerinda pede a Damião que a explique o que está acontecendo. Damião responde que não vai mais à capital, pois Florência o enganou com a falsa gravidez, o caso de não mexer as pernas, e o pior, a flagrou aos beijos com Henrique. Damião diz a Almerinda que suspeita que ela seja cúmplice de Florência em todo esse engano. Almerindo responde que isso não é verdade, e Damião finaliza dizendo que não confia mais nela. Ramona pergunta ao padre se é verdade que a mãe de Gael apareceu. Ele responde que é verdade. O padre pergunta a Ramona se ela teme que algum dia Paloma descubra que Ramiro é seu pai. Ramona responde que sim, e o padre a diz que deveria dizer toda a verdade à garota, ou ao menos ir a preparando porque algum dia ela acabará sabendo a verdade. Ingrid se apresenta na fazenda Arango e pede para falar com Damião. Almerinda tenta impedi-la. Ingrid diz a Damião que Gael é seu filho, e teve que deixá-lo na igreja quando bebê, mas agora voltou e quer recuperar seu carinho, e pede que ele ajude, pois é amigo de Gael. Damião pergunta quem é o pai de Gael. Ingrid o diz que jurou jamais dizer o nome desse homem, e pelo bem de Gael manterá a promessa. Kênia chega à casa de Augusto e não é bem recebida por Carmen. Elisa diz a Kênia que ela ajudou Florência a fazer todos de tontos. Kênia se desculpa dizendo que não conhecia a verdadeira Florência, e que ela é pior que seu tio Paulo. Ela também revela que Damião já sabe a verdade. Elisa, desolada, diz a Gael que sempre dá voltas, e mais voltas, e não consegue nada. Gael a abraça. Neste momento chega Damião e os vê, surpreso. Damião se zanga ao ver Elisa e Gael, abraçados. Damião os diz que não quer interromper a cena de romance, porém precisa entregar a Elisa um contrato com a processadora Arango, e pede que ela o assine. Elisa responde que não quer nenhum contrato com a processadora Arango. Damião a pede que deixe de ser orgulhosa, e que esse contrato é vantajoso para ela e Augusto, porém é igual aos demais contratos, com outros produtores. Damião ainda diz a Elisa que esse contrato seria um bom princípio de vida nova para eles, Elisa e Gael. Ramiro, furioso, diz a Ingrid que Damião iria à capital, mas desistiu e ficará no povoado. Florência diz a seu pai que não irá para a capital até conseguir o perdão de Damião. Dido, furioso, pergunta como ela pôde dizer isso, se fica aos beijos por aí com outro homem, e que o que precisa é de um pouco de dignidade, e está decidido que eles se vão, dentro de 2 horas. Henrique apresenta sua demissão a Damião, que o responde que não misture a vida pessoal com a profissional, porém se quiser ir, que vá, porém não está o demitindo. Henrique o agradece e Damião diz que foi bom o que ele fez, pois o abriu os olhos. Lúcio pergunta a Elisa se ela vai aceitar o negócio com a processadora de Damião. Ela responde que não. Kênia diz a Gael que sabia que Ingrid era sua mãe, mas que não crê que ela tenha boas intenções, e por isso não confie nela.